Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e isso há 18 anos, no ar desde janeiro de 99. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Hoje, ainda sobre reforma da Previdência, você vai acompanhar a palestra da doutora Sandra de Paiva Miranda, ela que é presidente da APAFISP, a Associação Paulista dos Fiscais, e também membro da ANFIP, Associação dos Fiscais da Previdência, em âmbito nacional. E uma das maiores discussões que se trava em relação ao tema reforma da Previdência é se ela é deficitária, ou seja, se ela precisa realmente de uma reforma, ou se ela é superavitária. E o governo então estaria usando de outros artifícios, de subterfúgios, para impor uma nova reforma previdenciária aos seus servidores. Ela é uma especialista no assunto e comprova que a Previdência não é deficitária. Acompanhe. Qual é o prejuízo que vem nessa reforma? Os prejuízos são enormes. Não tem ninguém da sociedade que não vai ter prejuízo com essa reforma. Todos terão prejuízo. Ele acaba com a organização social do país, ele rompe com o amparo do Estado na velhice, ele determina o fim da previdência pública, gente. A responsabilidade do Estado para com o cidadão acaba. Ele quer tirar o corpo fora da sua responsabilidade. Ele torna quase impossível a aposentadoria integral. Eu até acho impossível mesmo. Porque daqui para frente, se isso passar, eu peço a Deus que não. E se nós lutarmos, nos unirmos, isso não vai acontecer. Porque quem está fazendo isso não está correto. E nós devemos mostrar. Esse governo tem que respeitar o cidadão e retornar, recuar com relação a esta reforma do jeito que ela se coloca. Essa reforma da Previdência, ela aumenta um fator que eu acho que tem que ser citado aqui. Nós estamos no mês das mulheres, e essa reforma, ela traz um prejuízo muito maior para as mulheres. Não é assim. Mulher e homem são diferentes, são gêneros diferentes. A mulher luta pela igualdade de direitos, mas direito como mulher, direito como homem. Nós queremos ser reconhecidos pelo trabalho que fazemos como mulher que somos. E os homens de bem apoiam isso, porque uma sociedade ela só cresce quando o homem e a mulher é respeitado de forma isonômica. E é isso que ela procura. Essa igualdade que eles querem colocar aqui é uma coisa absurda, não há amparo jurídico para isso atuarial, muito menos atuarial. Socialmente falando, é a coisa mais perversa que se coloca. De repente, você vai ter que ter mais 10 anos do que você já tinha, igualando do nada. Aumenta a miséria na população, porque nós temos um fator importante. A Previdência Social no Brasil é o único meio de redistribuição de renda que nós temos. É a única forma que todos os municípios do Brasil, do Iapoque ao Chuí, todos eles têm uma receita fixa, vinda de benefícios pagos naquelas localidades. Isso move a economia do país. E essa porcentagem é bastante grande. O deputado Genásio falou aqui de manhã sobre o caso aqui de São Paulo. Ele deu um exemplo, mas o exemplo dele se estende ao país inteiro. Isso acontece no Brasil inteiro. A hora que a Previdência tiver essa ameaça realizada, isso vai acabar. Vai falir várias prefeituras, porque não tem como amparar as pessoas de outra forma. E ela faz isso através da contribuição do próprio cidadão. Não é o Estado que está fazendo, não. Esse dinheiro vem do cidadão. E se o Estado não sabe
administrar, não administra corretamente e até faz uso indevido desse dinheiro, a culpa é deles, não é nossa. Haverá um aumento da evasão escolar, da fome, da criminalidade, porque, a partir do momento que a sociedade perde o amparo do Estado, nós temos um caos social. E o caos social mexe com o fator principal que nós temos, que é a família. É dissolver as famílias, porque a situação vai ficar muito mais difícil. E, consequentemente, virão tudo isso. Ela propicia o êxodo rural, ou seja, hoje o trabalhador rural ainda está na área rural, mas da forma como ele vai ser caracterizado, ele vai ser obrigado a procurar outras formas. Aonde que ele vai? Ele vai sair dali achando que na cidade vai melhorar e não vai. Ela destrói o sistema de seguridade social, ela promove o impacto na economia. Isso daí é de uma gravidade muito grande. Para que ela está fazendo isso? Qual é a única intenção que tem por trás disso? É olhar você, cidadão, a sua família, sua mãe, seu filho que está aí estudando. Qual é o futuro do seu filho amanhã? Ele vai se formar, vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, vai pagar uma previdência? Não vai. Quem que é louco de pagar a previdência depois disso? Quem que vai querer ser registrado numa empresa depois disso? Pergunto. Quem que é doido de pegar o dinheiro, descontar do teu salário e botar no fundo que não tem amparo do Estado? Você vai abrir mão disso e vai buscar uma previdência privada? Você sabe se essa instituição ela é séria? Você sabe se daqui a 10 anos ela vai estar lá para te devolver o dinheiro conforme os cálculos que eles falam? Você acredita nisso? Essa instituição não tem proteção do Estado. A Previdência Social tem proteção do Estado, mas as entidades privadas não têm. Olhem para trás, 10, 15 anos atrás, Argentina, Chile, tá? Uruguai. Quem que se aposentou lá? Vocês sabem disso? Acabou com o sistema de previdência do país. O país empobreceu. Aquele empobrecimento veio em cima daquelas reformas absurdas que foram feitas lá. Caiu. Estão tentando se reerguer hoje depois de uma lástima, de uma verdadeira guerra civil que aconteceu em alguns lugares, que a gente sabe disso. E eu não quero isso para o meu país, eu não vou ver isso. E eu tenho fé em Deus que nós não vamos ter isso, porque nós vamos lutar contra isso. Mas o que ele quer beneficiar com a PEC 287 é apenas instituições financeiras. Porque só de falar dessa reforma, todo mundo já está atemorizado. E até isso ser discutido da forma que ela está sendo discutida, as pessoas vão ficar com mais medo ainda. Primeiro, eu não vou conseguir aposentar. Se eu entrar hoje e ficar 49 anos, eu nem sei se eu vou chegar a ficar 49 anos pagando. E sem falar do desemprego no país. Algum de vocês trabalhou a tua vida inteirinha, direto? Você nunca ficou sem emprego? Na tua família ninguém está desempregado? Eu pergunto para vocês. Todos nós vemos a realidade diária do nosso país. Se não é comigo, é dentro da minha família, dentro do meu prédio, da minha comunidade, da minha igreja, da associação que eu pertenço. Eu estou vendo o que está acontecendo. Essa é a realidade do país. O governo não vê. Óbvio que ele não vê, porque ele não quer olhar. Eles não estão sabendo o que acontece com a gente quando vai no supermercado e o preço aumentou. Semana a semana as coisas estão assim. Entendeu? Nós não podemos fechar os olhos para isso, mas o governo nosso não vê isso. Ele não vê porque ele não quer. Dentro dessa reforma, a exclusão feminina, eu estou enfatizando isso, não porque eu sou mulher, porque é a realidade que está nesse projeto. Há prejuízo para todos, mas a mulher ela está sendo desrespeitada como mulher na proposta. É um desrespeito com a mulher o que vem nessa proposta. Ela não leva em consideração as diferenças sociais entre os gêneros, ela iguala realidades distintas, porque é diferente, a situação é diferente, o mercado de trabalho para a mulher e para o homem não é igual ainda. Nós não chegamos ainda a um nível de evolução, mas vamos chegar lá se nós nos unirmos. Há um ataque contra os direitos das mulheres em meio a tantos outros que nós já temos, do assédio moral, de todas as formas de crime que ocorrem. Esse é o pior de todos, porque vem do Estado. E que exige uma organização para barrar esse retrocesso nas conquistas pela igualdade de gênero. As mulheres lutam há muito tempo por isso. E o que elas querem, que elas foram obrigadas com a Revolução Industrial a ir para o mercado para ajudar a família, para ajudar a marido, para poder dar estudo para o filho, porque o Estado não dá. Para dar amparo de médico, porque o Estado não dá.
O Estado falha em tudo. Se você não presta no seu trabalho, você é demitido. Se um governo não presta, cabe a nós demiti-lo. Porque nós somos os patrões desse governo. Botem na cabeça de vocês, nós é que somos patrão deste governo. Eles estão a nosso serviço. Isso está na nossa Constituição. Você não é um cidadão apenas. Você tem que olhar esse empregado que você está vendo trabalhando para você lá, e se ele não corresponder, fazer alguma coisa, exigir respeito. Ele tem que trabalhar e cumprir as suas funções, como você cumpre no seu trabalho. Todos nós temos que cumprir isso. Então, isso é importante demais. A Constituição Federal, gente, colocou para nós uma situação que é a base da nossa defesa da Previdência Social. A característica da Seguridade Social é a seguinte: a partir da Constituição de 88, a Previdência Social passou a compor, dentro dos direitos sociais, estar dentro do amparo social dentro da Constituição, no artigo 194 e 195. O que é isso? A partir dessa Constituição, não ficou a Previdência solta de lado, saúde de um lado e assistência social do outro. A partir da Constituição, ficou tudo junto. Uniu-se, tudo que se refere a direito social no país está unido ali. E por que eles fizeram isso? Porque tem as características a partir da nossa Constituição. E isso blindou não só a saúde como a assistência social, mas também a Previdência Social. E ela tem essas características. Por que foi feito isso? Ela envolve a universalidade de cobertura e da participação, estendido a toda a população, ou seja, isso é para todo cidadão, de uma forma ou de outra, ela tem essa cobertura. A prestação de serviços assistenciais do Seguro Social tem o caráter estatal, a função do Estado de proteger o cidadão. Essa função do Estado, ele não pode abrir mão disso. Então, sai do governo. Se eu me proponho a fazer alguma coisa e não tenho competência, eu tenho que sair. Agora, eu quero mudar a figura do Estado, ficar lá bonitinho, passeando, viajando, fazendo diabo a quatro com o meu dinheiro? Não. Tem que mudar essa situação. Então, o que acontece? O caráter estatal é o quê? A criação, a organização e responsabilidade do Estado. Embora, em alguns casos, haja também a participação dos interessados na gestão. Porque, nessa questão, o cidadão também participa, as empresas participam, as entidades organizadas legalmente também participam. Há o princípio da solidariedade, ou seja, entre gerações e entre classes sociais. Ou seja, a Previdência Social, falando especificamente, ela envolve o quê? Um grupo de pessoas paga a sua contribuição para pagar os benefícios de outros, e nós prevemos que, no futuro, outros estarão pagando para pagar os que estão aposentando no futuro. E isso é uma sucessão de processo. É uma rede que não pode se desintegrar. Ela tem que se fortalecer. E o fortalecimento dessa rede envolve que o governo funcione como governo e incentive a economia do país. Se a economia melhora, ninguém tem desemprego, todo mundo trabalha, todo mundo paga um pouquinho, vai para o caixa da Seguridade Social, mas retorna para você em forma de benefício, em forma de amparo, em forma de saúde. Você tem o retorno daquilo que você fez. Então, nós não podemos nos furtar a isso. A Constituição nos colocou, nos deu esse benefício de uma luta, gente. Foi uma luta de muitos e muitos anos para que isso fosse conseguido em 88. E a Constituição de 88, ela foi muito feliz, e ela é um marco social na história do direito social, do direito do trabalho dentro desse país. E nós, a Constituição Cidadã, todos nós que participamos naquela época, vimos o esforço que foi feito, não podemos ver isso rasgado. Fiz uma luta, gente, foi uma luta de muitos e muitos anos para que isso fosse conseguido em 88. E a Constituição de 88, ela foi muito feliz, e ela é um marco social na história do direito social, do direito do trabalho dentro desse país. E nós, a Constituição Cidadã, todos nós que participamos naquela época, vimos o esforço que foi feito, não podemos ver isso rasgado, feito por um bando de vagabundos que estão pendurados nas financeiras para poder ter algum benefício próprio, de interesse pessoal. Porque não há outro motivo para isso. Eu não vejo. A Seguridade Social, ela compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Isso é um direito seu. Está na Constituição.
Nós temos que exigir do Estado que ela nos conceda, que se vire nos 30, mas resolva a questão. A cobertura previdenciária, gente, ela é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, a filiação é obrigatória e é observado alguns critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, tem que ter estudo financeiro, econômico, estudo atuarial. Ninguém brinca para falar de previdência social, não. E nem o governo tem direito de fazer isso, se não tiver elementos técnicos para isso. Tá? Que vai atender, nos termos da lei, do artigo 201, o que nós colocamos aqui, a cobertura dos eventos na doença, na invalidez, na morte, na idade avançada, proteger a maternidade, especialmente a gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, o salário família, o auxílio reclusão para os dependentes segurados de baixa renda, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro independente. Então, isso daqui é a nossa garantia social da Previdência Social. Está dentro da nossa Constituição. Não é brincadeira isso. Nós temos que verificar isso de uma forma muito interessante. A Seguridade Social envolve a Previdência, a Saúde e a Assistência. A Previdência ela tem a questão, ela vem pelo sistema de repartição pública, a solidariedade é importante entre as gerações, entre todos os cidadãos da sociedade, ela é intergeracional, que é entre geração a geração, e é contributiva, ela é obrigatória. Você trabalhou, foi registrado, o desconto é obrigatório. Você é autônomo, o desconto é obrigatório. Você é terceirizado, é obrigatório o desconto. Você é patrão, também tem que pagar. Entendeu? Então, você está pagando. Isso não é benefício, ninguém está te dando de graça nada. A saúde, não. A saúde já vem, dentro do que vem da contribuição da Seguridade Social, a saúde é o direito de todos. Todos no território nacional têm direito à saúde. A assistência mínima de saúde tem que ser colocada. E a assistência social também é destinada a quem precisar, ou seja, aqueles que estão desprovidos do amparo social, nós temos que amparar através da Seguridade Social, dentro da assistência social. O artigo 194, para nós, é um marco, gente. A gente tem que decorar isso e exigir quando falar com o deputado. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Isso é nosso. É com isso que a gente tem que falar com essa gente. Porque eles têm que respeitar a Constituição. A Constituição não é um livrinho que vai para o lixo, joga fora, é descartável, não. Tá? Ela está aí e tem que ser respeitada na sua integralidade. A Seguridade Social ela é constituída por uma fonte de receita. Essa receita vem através de tributos. Esses tributos eles vão vir de várias formas, né? Ela vem para o desconto de folha de salário, ela vem na receita do faturamento, ela vem no lucro também, feito no lucro. Quando você faz jogos prognósticos, essas coisas também tem, na importação. Então, são receitas que vão envolver as fontes de financiamento. É tudo isso que vai somar o caixa da Seguridade Social. E esse caixa tem que ser preservado para responder a isso. E não é o que acontece. O governo tira dinheiro daí para outras finalidades. A Previdência Social ela é superavitária. E nós temos que exigir do governo que veja a verdade. E é esse o nosso papel com vocês aqui. Vamos analisar um pouquinho sobre a Previdência Social. A Previdência Social ela tem toda essa responsabilidade. Então, ela arrecada só com a arrecadação urbana 338 bilhões. A arrecadação rural ela é bem pequena, porque atualmente as pessoas não precisam comprovar com arrecadação. É com faturamento que é feito das contribuições rurais. E com as compensações não repassadas que estão aí. Aí ela tem que pagar o quê? Os benefícios urbanos, rurais e as compensações. Então, nós temos aqui, na área urbana, um saldo positivo de 27,3. Na rural, não, porque a arrecadação na rural é menor. Então, nós vamos ter sempre um valor negativo. Ou seja, quem supre a área urbana, o rural, é a urbana, é toda a Seguridade Social que paga isso. Porque, realmente, eles precisam ser amparados. A área rural está desenvolvendo, ela tem que progredir para chegar num ponto de igualdade com o urbano. Isso vai acontecer no futuro. Mas, hoje, a assistência social, a saúde e a previdência social, dentro da Seguridade Social, juntas, elas se autoprotegem.
para que o país tenha o plano social exitoso, positivo, que atenda a qualquer pessoa em qualquer ponto do território nacional. Então, isso é importante colocar. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa, que nós colocamos aqui, e sempre o rural vai ser menor e vai acontecer essa diferenciação. É para vocês terem uma ideia, que nós fazemos o trabalho da solidariedade que é previsto na Constituição. Nós temos que ajudar os que são menores entre nós. Nós temos hoje, atualmente, o resultado de dezembro de 2016, um total de benefícios na ordem de 33.755.917. Gente, olha o número de pessoas que recebem hoje benefícios nesse país, espalhadas para o Brasil inteiro. E essa arrecadação atinge a todos, através de aposentadoria por idade, por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio doença, maternidade, acidentário e assistenciais, que são aqueles benefícios de contribuição continuada, que as pessoas que têm mais de 65 anos, que não tem ninguém da família que ajuda, sozinho, ou deficiente físico, que recebe o chamado amparo social. Então, a Seguridade Social, através da Previdência Social, ela devolve, através de benefícios, esses meios de condição de vida para essas pessoas. Como vocês estão vendo aqui, gente, a Previdência Social é sério, o negócio é sério, não é brincadeira. Nesse total de beneficiários, nós vamos ver o seguinte, nós temos, na área urbana, 24.269, e na área rural, 9.845. É muito pouco ainda, porque a cobertura que nós temos que atingir o cidadão ainda falta muita coisa. E é isso que o Estado tem que fazer. O Estado tem que ajudar a atingir a todo cidadão, porque o sistema de seguridade social envolve cobertura universal. Todo mundo tem que ser amparado dentro do país. O relator da Previdência Social é o maior devedor da Previdência Social. Ele deve muito. É um dos que está aqui dentro, esse número aqui. Se você for ver a lista, é imensa. Ó, a Exame publicou já. Os devedores da Previdência Social devem quase 3 vezes o déficit que o governo anuncia. Que não tem déficit, mas o governo anuncia esse déficit. Hoje, os devedores são 3 vezes mais. Eles não vão cobrar. Ninguém quer saber de cobrar esse povo. Olha aqui quem são os devedores, olha. Olha aqui. Você acha que os órgãos públicos, desconto de você o salário, está repassando as coisas? Não está. Alguém fiscaliza isso? Ninguém fiscaliza. Tá? O que interessa é esse governo nessa reforma? Privatização da Previdência, as reservas para as entidades de fechadas de Previdência Complementar. Eu trabalhei, há muitos anos atrás, no início da fiscalização dos fundos de pensão, um projeto piloto que aconteceu no Ministério da Previdência Social. E a gente sabe como é que funciona isso. É um negócio desastroso. E ainda a Previdência Complementar tem uma regra. A privada é fora disso. Vocês não têm ideia do que acontece dentro desse tipo de coisa. Então, o que eles querem fazer é que você procure planos privados. Você deve estar recebendo telefone, né? Olha, vem aqui, paga o valor tal, daqui não sei quantos anos você vai receber tanto. Mentira! É tudo mentira. Ninguém fala a verdade para você. É só merchandising que eles fazem em cima de promessas. Não há nada que te garanta que no futuro você vai ter alguma coisa. Agora, o Estado garante. Quantas pessoas das suas famílias recebem benefício há muitos e muitos anos? Certinho na continha dele lá, ele vai buscar no banco, ou ele recebe na conta dele depositada, e não há atraso. Quantos e quantos que não reclamam nada, porque o Estado tem que cumprir. Ele tem que fazer a parte dele. Então, eles querem o quê? O crescimento da previdência privada, tá? Ou seja, ampliar a previdência complementar aberta, e esse crescimento já aconteceu. Em 2015, chegou a 26,06%, nos primeiros 11 meses de 2016, chegou a 19,14%, e agora, com essa reforma, com essa história de reforma, você vai ver o quanto que vai crescer nessa direção. Aqui são informações que estão falando sobre isso, o que aconteceu lá no Chile, né? A tristeza que aconteceu. Nos outros países, nós temos a notícia todinha. Tem registro, gente.
Nós temos registro, não estamos falando mentira. Quisera ter mais tempo para poder falar aqui com mais detalhes sobre isso. Mas, olha para vocês terem uma ideia, é só brincadeira. O que aconteceu em outros países de previdência privada foi um caos. E todo mundo saiu rico, fugiu do país, deixou as pessoas sem nada lá. Sem nada, o Estado não ajudou ninguém. Então, essa questão, gente, é muito triste. Vou falar só um pouquinho do programa de renda mínima, porque é importante, gente. Isso aqui ampara as pessoas que não têm ninguém. E o que mais tem nesse país são pessoas que vivem sem nenhuma renda. Então, isso na assistência social, que está dentro da Seguridade Social, ela contempla. Então, ela consegue passar para essas pessoas um valor que é significativo. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho que pagar para eles. Gente, o processo é de solidariedade. E nós temos que ajudar aqueles que precisam. Os idosos que já não têm mais ninguém. Como é que vai fazer? A pessoa que tem uma deficiência física e a família tem que ficar em volta daquela pessoa cuidando. Porque as famílias se preocupam com as pessoas que têm algum problema de saúde, que o invalide, que tire dele a capacidade laboral. E nós temos que ajudar, sim. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 18 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você viu, reforma da Previdência é o tema do momento. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.